em relação ao Ministério da Saúde e à Presidência da República. Não pode ser duas coisas separadas. Como bem disse o Molina, esse palanque que foi utilizado agora há pouco pela equipe do Ministério da Saúde é algo que mostra que o Ministério da Saúde está querendo atuar à parte. E eu, enfim, visitei o gabinete de crise, visitei vários ministérios, e o grande problema do Ministério da Saúde não é nem a comunicação, que foi horrível, por exemplo, no Fantástico, ele ter dito que as pessoas não sabem se obedecem ao presidente ou ao ministro, quando, na verdade, quem foi eleito foi o presidente. Quem tem a visão do todo é o presidente. O presidente ele não tem que olhar só para o Ministério da Saúde, ele tem que olhar para o possível desabastecimento que pode acontecer no nosso país, quando a gente lembra da greve dos caminhoneiros de 2018, quanto o país ficou parado. Por exemplo, o ministro da Infraestrutura tem que estar o tempo todo junto à repatriação de mais 12 mil brasileiros que foi feita e que uma medida provisória deve ser votada amanhã, a 907, para repatriarmos mais 9.600 brasileiros que estão fora do país. Então, é todo um conjunto que quem tem o conjunto da obra é o presidente da República. Deputada. E as ordens, elas devem ter uma cadeia de comando. E quando a gente fala em gestão, a gente vê erros desde o início lá do Ministério da Saúde, que, por exemplo, quando a gente fala em indicadores, hoje você tem 98 mil pessoas infectadas, né? 14 mil já curadas, que só ontem a gente soube que metade dos infectados já foram curados, 55% já foram curados. Ou seja, a comunicação do Ministério da Saúde tem sido de pânico, quando na verdade a gente tem 7 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Aí você fala, você não está se importando com essas 7 pessoas mortas? É claro, todos nós estamos nos importando. Mas a gente tem que olhar para o todo, e esse olhar para o todo cada ministro tem que responder ao seu chefe. Quando a gente fala de ministro, o ministro não tem que ir num palanque, trazer uma coletiva, ficar 1 hora no ar, nem o presidente da República faz isso, trazendo toda a atenção para ele. Ele quer o quê? Ele criou uma crise, o ministro da Saúde, até 10 dias atrás, as coisas estavam andando. A gente ainda tinha muita incerteza do que era essa crise da pandemia. Só que por que a gente não está encarando ainda? Por que a gente não saiu do isolamento ainda? Porque quando ele fala em 10 milhões de testes, mas só 500 mil pessoas foram testadas, isso é um erro de gestão. Quando a gente fala que os indicadores, por exemplo, só foram ditos ontem que 55% das pessoas estão curadas, isso é um erro de gestão. Então, essas informações, elas estão chegando pouco a pouco. Eu acho que há 10 dias atrás, a popularidade do Mandetta estava tão alta, porque as pessoas, claro, estavam com medo e não tinham informações suficientes, que acredito que o presidente tenha mantido o Mandetta no cargo, primeiro avaliando a situação e, em segundo lugar, também a popularidade, que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para isso. Vocês são da imprensa, você sabe. A gente sabe que uma demissão de um ministro popular pode acarretar em uma crise que gera problemas de alta de dólar, né, queda da bolsa, ou seja, não é só uma questão de comunicação, isso acarreta e vira notícia para as pessoas. Só que quando a gente tem um ministro, que a gente percebe que existe um erro de gestão, que a gente percebe que no domingo ele confronta de frente o presidente, se coloca assim, né, em questões antagônicas, e hoje diz que não vai ter coletiva, daqui a pouco tem coletiva, daqui a pouco não tem pergunta, mas aí tem pergunta, e diz principalmente, eu quero frisar isso, dizer, vamos sair todos juntos. O que é isso? É uma ameaça? É uma ameaça que se você me demitir, então, eu tiro todo mundo comigo e você vai ficar sem informação nenhuma. Aí depois ele diz, não, mas fique tranquilo, porque quem chegar, vai chegar com o ministério todo formado, todo muito bem organizado e vai conseguir trabalhar, e a gente vai fazer uma transição. Então, assim, ao mesmo tempo que ele parece o bom moço, ele age como alguém que está colocando o presidente em xeque-mate. Eu não sou presidente, não sou eu que decido demissão, e você me perguntou o que deveria acontecer. Eu acho que essa insubordinação, e não só insubordinação, mas principalmente os erros de gestão, a falta de clareza em algumas informações, a falta de clareza. Por que os governadores fizeram cada um de um jeito? Porque não teve uma clareza de comunicação de cima para baixo. A gente tem hoje mais de 4.800 municípios sem nenhum caso de coronavírus.
Eu acho que a demissão não aconteceu ainda porque não tinha chegado a esse limite, né? E a percepção sobre os erros de gestão estão começando a ser vistos agora. Quando a gente fala dos erros de gestão, se vocês perguntaram quais são, quando a gente tem uma crise, a gente precisa fazer uma gestão de crise, mapear quais são os riscos e tentar dirimir o máximo possível esses riscos. Você tem que ter um planejamento estratégico para a União, tático para os estados e para os municípios, uma estratégia operacional. Você teria que mapear a quantidade de hospitais. Tem vários hospitais fechados no Brasil todo que poderiam ter sido abertos. Tem várias vilas olímpicas que foram montadas para a Olimpíada e que poderiam ter sido usados como hospitais, tentando diminuir o custo com os hospitais de campanha. Essa cadeia de comando, sendo, no caso, o ministro da Saúde um dos ministros envolvidos dentro de uma crise que envolve vários outros ministérios, ele deveria ter feito uma cadeia de comando de indicadores e de plano estratégico para todos os governadores a partir do clima que cada um tem, a partir do número de população, a partir do número de leitos. Tudo isso deveria ter sido mapeado há 4, 5 semanas. Por que está demorando tanto para mapear isso? Eu acho que o presidente está começando a perceber que muitos discursos, a gente sabe que é uma crise sem precedentes, mas esse Ministério da Saúde deveria estar mais preparado, com mais informações a respeito de tudo. E se tivesse acontecido isso, os governadores não teriam tomado tanto à frente e hoje a gente não teria crises como as que estão acontecendo, né? Do Dória, por exemplo, a gente está vendo o número de carreatas se multiplicando em São Paulo, com um pedido até de impeachment de um governador que não precisaria estar acontecendo se o Ministério da Saúde tivesse atuado em conjunto com outros ministérios, fornecendo subsídios para tomada de decisões pontuais, não fechar mais de 4.800 municípios que sequer foram contagiados e acabar com a economia do jeito que está acontecendo. Na verdade, o governo Jair Bolsonaro, em nenhum momento, ele fala em segundo plano. Ele coloca no mesmo patamar a preocupação com a pandemia. E quando a gente fala pandemia, a gente pensa em vidas, né? Perdermos vidas aqui. E do outro lado, as pessoas pensam em economia, mas na verdade o presidente Bolsonaro, ele coloca vidas versus vidas aqui também. E quando a gente fala de economia, a gente fala sobre uma possível... Acabei de receber um número aqui sobre que o número de desempregados no momento são mais de 10 milhões por conta da pandemia. Se prevê mais 10 milhões de desempregados. Eu acho que muitas vezes o presidente Bolsonaro é mal interpretado na sua comunicação. Ele tem feito, inclusive, comunicados em redes nacionais dizendo que quando a gente fala em desgaste da economia, a gente fala em desemprego, e quando a gente fala em desemprego, recessão e etc., segundo o Lancet Global Health, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a gente tem aí que para cada ponto percentual que o desemprego sobe, meio ponto percentual sobe a mortalidade. O presidente é um guerreiro, o presidente é uma pessoa que tem contato com o público, que tem ouvido através das redes sociais, que acaba sendo um contato direto, a preocupação com o desemprego. E esse desemprego que gera desnutrição, que gera morte através da fome. O presidente já aprovou, né, com um projeto enviado para a Câmara, uma ajuda de, o pessoal fala R$600, mas na verdade é de R$1.800 dividido em 3 vezes, até R$3.600 por família também dividido em 3 vezes. Mais de 4 milhões, quase 5 milhões de pessoas já receberam essa ajuda e existe uma estimativa de nós ajudarmos 54 milhões de brasileiros. Fora 1,2 milhão que estão sendo colocados a mais no Bolsa Família, além dos 14 milhões que já existem no Bolsa Família. Então, se a gente está falando aí de 54, mais 14 milhões, 68 milhões, mais 1,2 milhão, quase 70 milhões de brasileiros que o presidente Bolsonaro quer ajudar. Mas uma ajuda do Bolsa Família ou de até R$1.200 por família, a gente sabe que não é um valor que vai matar a fome, mas não é um valor suficiente para as pessoas viverem bem. Então, a preocupação com o Bolsonaro é com as vidas. Carol. Eu que agradeço, muito obrigada. Só queria completar que mais de 700 bilhões já foram assim, gastos nessa crise do coronavírus, podendo chegar até 1 trilhão. Então, o governo vai fazer tudo o que for necessário para poder salvar vidas. Obrigada, deputada.